Boa noite a todos os amigos. Damos graças a Deus por mais um dia abençoado. Segunda-feira, dia 28 de abril. Graças a Deus por tudo. Mais uns momentos aqui fazendo um giro pela Escritura Sagrada. Algumas explicações aqui para os neófitos na fé. Diz a palavra de Deus, São Mateus capítulo 10, o versículo de número 5 e 6. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os três ides que Jesus tem falado para o povo de Israel e também para nós. Louvado seja o Senhor. Veja lá, Mateus capítulo 10, o verso 5 e o 6. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja só que Jesus escolheu lá os 12 discípulos para iniciar o seu ministério. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Aqui no Brasil, com 16, o jovem pode votar. Aos 18, servir o exército brasileiro. E aos 21, ele se torna adulto, responsável por si mesmo. 16 anos, 18 e 21. Agora, lá em Israel, a pessoa adulta é com 30 anos. E esse é o motivo que Jesus não começou o seu ministério com 18 anos, 20 anos ou 25, não. Ele tinha que esperar os seus 30 anos de vida para dar início ao seu ministério. Esse é o motivo que as leis lá de Israel é diferente da nossa aqui, é lógico. Veja só que Jesus, aqui quando ele veio a esta terra, vamos deixar isso bem claro. Quando Jesus veio, nasceu em Belém da Judéia e assim por diante, ele veio na época da lei. Época da lei. A palavra de Deus diz que a lei e os profetas duraram até João. Entenderam? A lei, profetas duraram até João. Então aqui Jesus estava falando para os discípulos, dando ordem, fazendo com que eles fossem fazer uma missão de anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra. Para quem? Para os israelitas. Os gentios é lá na frente depois. Não tem nada a ver com isso aqui. Aqui é Israel. É Antigo Testamento. Tá? Então Jesus disse para os 12. Enviou os 12 e disse-lhes: não ireis pelo caminho das gentes. Essas gentes aqui é os gentios. Os gentios é depois. Nem entrareis em cidade de samaritanos, que é outro caso. Samaritanos é depois também. Lá em João capítulo 4, a fonte de Jacó, aquela mulher samaritana. Jesus teve que conversar com aquela mulher porque tinha ali um entrave entre samaritano e os israelitas, os judeus. Eles não se comunicavam. Tinha ali um entreveiro entre eles.
Então, os discípulos não poderiam de jeito nenhum resolver aquela situação. Aquela situação ali, era só Jesus que podia resolver aquela situação. Então, Jesus, enquanto os discípulos foram à cidade comprar mantimentos, Jesus foi ao poço de Jacó, e aquele encontro com aquela mulher, e ali onde nós vemos ali, que aquela mulher ficou até pasmada. Como sendo tu judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Você não sabe que os samaritanos não combinam com os judeus não se comunicam com os samaritanos? Então ali, irmãos, ali nós vemos ali Jesus consertando aquela situação. E em outra ocasião vamos explicar direitinho em detalhes. Então aqui nós vemos Jesus falando, ide é o verso 5. Não irei pelos caminhos da gente, os caminhos dos gentios, povo pagão, e nem dos samaritanos, que a situação ia ser resolvida lá na frente, porque Deus tinha já um plano com os gentios e também com os samaritanos. Mas o verso de número 6 diz assim, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui Jesus falando, pregando para os israelitas. Isso aqui é um assunto que pouca gente entra nesse assunto, nesses detalhes aí. Nós vemos até lá em Malaquias, né? O povo de Israel estava todo desviado, afastado dos caminhos do Senhor. De Malaquias a Mateus, são 400 anos sem profecia. E a palavra de Deus diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. E foi o que aconteceu. Então esse assunto vamos lidar com ele mais para frente. Então Jesus disse, primeiro vocês vão anunciar a palavra para os israelitas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse povo de Israel já deu muita dor de cabeça para Deus, muito problema. Então Jesus tinha que, ele veio para cumprir a lei. Então foi na época da lei que Jesus veio aqui. Essa situação tudo é na época da lei. A graça é depois da ressurreição de Jesus, certo? Então Jesus, ele olhando, ele viu o povo como ovelhas que não tinha pastor, e disse para os discípulos, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E é verdade, naquela época Jesus estava sozinho. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie, que mande mais ceifeiros para a seara. Porque havia necessidade. Hoje é diferente. Hoje tem pessoas que oram aí, Senhor, manda ceifeiros, a seara é grande, poucos são ceifeiros, estão orando aí, só que se esquece que ali no altar, ali no púlpito, ali tem 10, 12, 15, 20 obreiros ali, o ano todo, parado ali. Obreiros tem, só falta colocar para trabalhar. Obreiros tem, capacitados tem, só falta colocar no campo para anunciar a palavra de Deus, certo? Então Jesus sozinho pegou 12 discípulos, os 12 apóstolos, e depois ainda precisou pegar mais 70. Está lá em Lucas, no capítulo 10, o verso 17 e o verso 18. Jesus enviou 12, depois mais 70 para anunciar a palavra de Deus. Agora, lá em Marcos, capítulo 16, olha só, Marcos, capítulo 16, verso 15, um assunto ali interessante.
por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Jesus ali é outro ide. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Só que esse ide aqui, esse ide de Marcos, é após a ressurreição. Então já é a época da graça. Esse ide aqui é para todos os povos, nações e línguas. Para todos. Gentios, pagãos, israelitas, judeu, americano, alemão e assim por diante. Para todos. Por quê? Porque é após a ressurreição. Ali é a época da graça. Então Jesus veio fazer o quê? O que Jesus veio fazer? Veio fazer a transição da lei para a graça. Então aqui após a ressurreição já é a graça. Então esse ide aqui engloba todas as pessoas para anunciar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, para curar, para libertar os cativos e assim por diante. Entenderam? Então o ide lá de Mateus 10 é um caso, é para os israelitas. Mas esse daqui de Marcos 16, 15 é para nós. Mas vamos dar uma olhadinha lá em São João, Evangelho de São João, no capítulo 1, o verso 11 e o 12. Lá está escrito assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem é essa pessoa? É Jesus. O verso 9 diz, olha assim o 9, olha só. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus, ele veio primeiro para os seus, povo de Israel. Entenderam? Jesus veio primeiro para os seus, depois os gentios, os pagãos, que é o nosso caso. Gentio significa povos de outras nações. Então, depois nós, que é o caso de São Marcos, capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai todo o evangelho. Aquele que crê será salvo, quem não crê será condenado. E tem mais uma, que pouca gente explica isso. Quem crer e for batizado será salvo. A palavra será é uma palavra duvidosa. A palavra será é do verbo ser. Será salvo. E aquele que não aceitar as normas, a doutrina de Jesus, será condenado. Está escrito isso aí, aonde? Onde nós vamos encontrar a resposta disso aí? Está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, os últimos versículos do verso 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Está escrito assim: sê, pois, fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida eterna. Então ele será salvo se ele permanecer no caminho, obedecendo a palavra de Deus até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida eterna. Então, será salvo sim, se ele permanecer no caminho do Senhor, obedecendo os estatutos de Deus, a palavra do Senhor, gravando a mensagem no seu coração e andando segundo aquilo que tem aprendido, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje.
e até um próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.